convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Voltamos para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Graças a Deus, a alegria do Senhor, a nossa força é, diz as Escrituras. De volta para mais uma semana de debates. Olha, na manhã desta segunda-feira, 18 de novembro de 2024, lembrando que estamos ao vivo, não somente na frequência 87,9, mas também para o Facebook. Você pode procurar aí Melodia Conquista no Facebook, você vai encontrar o nosso debate ao vivo. Recebo na manhã desta segunda-feira o evangelista Herotildes Rocha, Igreja Adventista. Bom dia, Herotildes. Bom dia, Gilaelson. Bom dia, meus amigos aqui, pastor Marcelino e meu amigo Eliel. Que Deus abençoe Amém. Vocês. Bom dia, família Melodia. Bom dia, Vitória da Conquista, Juventude de Deus. Que Deus vos abençoe nesse dia. O evangelista Herotildes estava como debatedor licenciado. Pois é, faz um tempinho que ele não aparece por aqui por conta dos trabalhos das eleições e ele teve que se ausentar, mas graças a Deus está de volta. Bom, recebo também o pastor Marcelino, Igreja do Evangelho Quadrangular. Bom dia, pastor. Bom dia, Dilaelson. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, com meu amigo Herotildes, Eliel, né? Eliel. Que Deus abençoe a todos, que seja um momento assim muito produtivo, tanto para nós que estamos aqui, quanto para os ouvintes. Amém. Bom dia, Vitória da Conquista, os ouvintes da rádio, que Deus abençoe. Fique aí, porque o tema é bom. E eu acredito que muita gente vai ser beneficiada por esse tema. E o professor Eliel Henrique, que tem aula hoje na Melodia, às 17 horas, no curso de Teologia da Melodia. Bom dia, pastor Gila, bom dia demais pastores, ouvintes. Lembrando, às 17 horas hoje, aula de Novo Testamento. Então você aí, quem tem interesse em aprender a Bíblia, e às vezes vai falar de curso caro, curso que às vezes você não sabe a procedência, Rádio Melodia está oferecendo gratuitamente para você. Ah, essa Bíblia aí é sua? Eliel? Essa é a minha, Bíblia Mostra de aí pros Arqueologia. ouvintes. Rapaz, Ó, queridos, olha e a essa eu apresento extensão. no curso, tá? Bíblia de olha Arqueologia. o volume dessa Bíblia. É a matéria no qual a gente tem No também. Facebook, tá vendo? Então vai ser bênção, tá? Legal. Amém. Muito bem, vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Professor Eliel, ora para a gente iniciar esse debate. Amém. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela honra e a graça que o Senhor tem nos concedido dessa manhã. Que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida de cada ouvinte e pessoas que estão dispostas, Pai, a aprender do Senhor. Abençoe nossa boca, nossa mente, o que iremos falar e professar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos aqui, vamos ao caso comum para a gente iniciar o debate de hoje. Aspas. A Bíblia diz em Provérbios 24:6 que na multidão de conselheiros está a vitória. Mas realmente conselhos são bons? Como avaliar se um conselho é bom? Fecha aspas. Quem ouve muito conselho corre o risco de ficar dependente deles? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Tem algumas frases antigas que os antigos diziam: quem não ouve conselho, ouve coitado. Outra era: se conselho fosse bom, ninguém daria, as pessoas venderiam. Alguma coisa assim. Mas evangelista Herotildes, e aí? Como é que é essa relação nossa com os conselhos? A Bíblia fala a respeito disso? E aí? Tá aí, né? Provérbios 24:6. Na multidão de conselhos não falta sabedoria, né? Não falta sabedoria. O mundo precisa de conselho.
O mundo sem conselho é um mundo fadado ao fracasso. Então, em todas as áreas, o mundo precisa de conselho. Mas hoje nós estamos tratando aqui do conselho espiritual. Quando nós vamos à igreja, nós vamos ouvir alguém falar da palavra de Deus. E quando a igreja não tem um conselho, ela é uma igreja fracassada. Agora, essa questão de que a pessoa pode ficar dependente de conselho, primeiro, conselho não é droga. Para ninguém viver dependente. Ou seja, a pessoa, tudo que faz, precisa de um conselho. Mas, na verdade, é que o conselho, ele tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. E, por falar em conselho, quando a Bíblia fala de conselheiro, ela não deixa de lado aquele conselheiro de Davi chamado Aitofel. Aitofel, ele era um grande conselheiro, mas houve um tempo que ele mudou o modo de aconselhar. Ele começou a aconselhar para trair, né? E no Salmo 125, quando Davi ora a Deus, para que Deus o livre do mal, dos malfeitores, ele faz no versículo 3 uma referência a Aitofel como um traidor. Aquele que te beija, mas aquele que te fura por trás. Aitofel foi isso na vida de Davi. E quantos hoje estão aí nas igrejas sendo Aitoféis da vida, né? Aconselhando aqueles pastores que vai chegando de forma errada, e geralmente eles são bem resolvidos, né? Sabem conversar, sabem como lidar com certa situação, e aí ele procura a seu bel prazer passar uma mensagem que mais tarde se torna uma destruição para a igreja, para um povo. E por isso muitas igrejas hoje estão vazias por maus conselheiros, porque alguns pastores deixam ser levados por isso. E na maioria das vezes nós precisamos aprender uma coisa: diante de muitos conselhos, o que permanece é o do Senhor. Não existe maior conselheiro do que a palavra de Deus. Aí é o conselheiro da minha vida e que precisa ser o conselheiro da igreja. A gente pode entrar aqui em situações sociais, inclusive conversando com o pastor ali, um pouquinho que eu conversei com o pastor, eu vim entrando para aqui pensando, eu preciso falar mais com esse homem, porque ele tem uma experiência de vida que eu preciso aprender um pouco mais. Então isso é muito bom quando a gente encontra pessoas interessadas no crescimento social e espiritual da humanidade. Muito bem. Bom, eu acho que tem a questão, quando fala dependência de conselhos, eu acho que assim, há muitas pessoas inseguras na hora de tomar decisões, né? E essa insegurança, ela vai até das mínimas coisas até as maiores, né? Por exemplo, há pessoas que têm uma indecisão assim, inexplicável na hora de vestir, que roupa vai vestir para ir em determinado lugar. Entendeu? Coloca uma, não é essa, coloca outra, não é essa, enfim. É aquela coisa. Desse nível até um nível maior. E aí, pastor Marcelino, o que fica é o seguinte: determinadas pessoas, elas podem ficar dependentes de conselhos e elas não conseguirem fazer nada antes de pedir um conselho. Eu quero saber se essa atitude ela é saudável, a pessoa ela não pode tomar nenhuma decisão a partir de si mesma, ou ela, antes de tomar a decisão, é melhor que ela ouça um conselho. Eu vou falar por mim, pelas minhas experiências, do que eu vivi. Primeiro eu quero contar uma história aqui rapidinho, algo real que aconteceu comigo. Eu tinha um funcionário, ele trabalhou durante um tempo comigo, e aí ele pediu para sair, rescindir o contrato, né, e tal.
Aí na hora que eu fui fazer o pagamento para ele, da rescisão dele, eu falei com ele assim, ó, eu vou lhe dar um conselho. Pega esse dinheiro, dá entrada no terreno, parcela o terreno, paga o terreno e você vai ter um bem. Para você lá na frente você fazer alguma coisa, vender, fazer alguma coisa. Ele falou, não, eu vou comprar uma moto. Ele pegou esse dinheiro, ele comprou essa moto. Com 15 dias, ele começou a trabalhar de motoboy, ele conheceu um pessoal lá nesse trabalho dele e de repente o pessoal entrou na mente dele e ele foi fazer um assalto com essa moto. Ele foi preso, perdeu a moto e ficou 2 anos na cadeia. Se ele escuta o conselho que eu dei para ele. Ele tinha comprado o terreno, ele tinha vendido o terreno. Com o dinheiro que ele vendia o terreno, ele comprava um carro, comprava uma casa, comprava uma moto. Mas não houve. Ele quer o quê? O imediatismo. Quer curtir o momento imediato. Outra coisa. Eu, Marcelino, eu gosto muito de pedir conselhos. A casa que eu moro hoje, eu pedi conselho. A amigos, não é qualquer um, né? É claro. Eu escolhi 3 amigos meus e falei com esses 3 amigos. Eu tenho essas opções. O que vocês me orientam? Os 3 amigos me orientou a única opção. Todos eles deu a mesma opção. Vai para cá. Eu juntei os 3 conselhos, que foram os mesmos conselhos, e fiz a aquisição aonde eles me orientaram. E eu tô lá até hoje. E para mim não foi uma má decisão. Então, assim, eu acredito muito nessa ferramenta chamada conselho. Eu acredito muito e conselhos, ele define vida, na minha opinião. Ele pode te ajudar financeiramente, espiritualmente, sentimentalmente. Agora, você tem que saber quem é que você vai pedir conselho. Eu só peço conselho quem é referência naquilo que eu estou pedindo. Como que eu vou pedir um conselho financeiro para um cara quebrado? Como que eu vou pedir conselho matrimonial para uma pessoa que está com casamento falido, separado? Então, conselhos você tem que saber para quem você pede. Essa é a minha opinião, hein? Muito bem. Vamos lá. Para você que está chegando agora, o nosso debate está discutindo essa questão. Quem ouve muito conselho corre o risco de ficar dependente deles? Aí a gente tem que falar também, professor Eliel, dos níveis, né, de maturidade, né? Então, há pessoas que antes de tomar uma decisão, ela ouve várias pessoas, depois ela faz um filtro de tudo aquilo e ela chega a uma decisão final a partir das opiniões que ela ouviu. Mas há pessoas que o primeiro conselho que ela ouve, ela põe em prática porque ela não tem ainda uma maturidade. Eu quero saber a questão dos riscos aí. Perfeito. Pastor Gila, todo extremo ele é perigoso, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Vai se tornar um perigo quando a pessoa ou ela é dependente demais ou ela acha que é autossuficiente demais. E a Bíblia ela vai dar um norte interessante para conselho, que é a sabedoria em primeiro lugar. Como o pastor colocou muito bem, você não pede um conselho para alguém que não está acima de você naquilo que você pressupõe. Creio que o pastor pediu conselho de casa a alguém que já tinha casa, ou já tinha uma noção disso, né? Eu hoje, assim, como jovem, já amo pedir conselho, e na minha idade é aí que eu peço mesmo. Mas a Bíblia ela contém esses detalhes de provérbios, que quando a gente pega o filtro, pega a ideia, a gente percebe a importância de um conselho espiritual. Porque assim, ó, desde o começo do debate, a ênfase da ouvinte comum é o conselho que ela pauta aqui dentro da Bíblia. Logo, qualquer conselho que ela esteja se referindo é algo que ela precisa para a vida dela de forma moral, de forma espiritual. O problema hoje é que algumas pessoas, seja na igreja, seja fora, quer buscar conselho por qualquer coisa, não de forma referencial. Às vezes eu tenho uma dificuldade financeira, eu busco por buscar algum conselho, qualquer pessoa, só para ouvir, ou que eu quero ouvir, né? Eu sei que eu tô quebrado, mas não tô a fim de ouvir isso, então eu busco de alguém que não vai me falar isso. Vai me falar que dá para dar um jeito, calma, não foi culpa sua. Já a Bíblia ela vai afirmar que todo conselho era direcional. Aqui a gente tem Salomão, um rei experiente em guerra, e ele está dando conselho, ó, quando você for à guerra, porque eu já fui, porque eu já ganhei, porque eu sei como é que é, vá pedir conselho. Mas de preferência alguém sábio, que é o que está no início do texto, a gente normalmente às vezes não lê, né? Gosta de pegar às vezes um versículo. E lá no início vai falar, o homem sábio, ele pede o conselho, né? Ou ele vai pedir conselho a alguém também que é sábio. Então, algo que eu cultivo em minha vida,
Eu tenho 2 pais missionários, ao longo de 17 anos de ministério deles, eu fui vendo meus pais caminhando por várias igrejas, por vários lugares e sempre pedindo conselho. E eu, desde pequeno, olhava e falava, rapaz, quando eu crescer, uma das coisas que eu quero ter como um homem de Deus é pedir conselho para alguém que está aqui em cima. E quando a gente vai para a Bíblia, eu gosto de um personagem muito interessante que é o rei Josias. Ele, com 8 anos de idade, se torna rei, lá em 2 Crônicas, 24 em diante. E ele vai falar assim, ó, eu preferi chamar os sacerdotes para perguntar como destruir os Baáins. Depois ele fala assim, eu fui pesquisar ou chamar os levitas e pedir conselhos para pesquisar qual a música que seria tocada. Ou seja, para cada dúvida ou problema naquela área, ele pesquisou um referencial. Então, quando eu olho uma pergunta assim, pastor Gila, o que está faltando nas pessoas, principalmente nos cristãos, que é a nossa temática aqui, é procurar pessoas que não vai te dizer o que você quer ouvir, mas o que é bíblico. O que vai te dar um norte para você realmente pontuar aquilo. Não adianta você chegar ali e pedir conselho para qualquer um, e até porque a gente sabe quem é esse qualquer um. Eu costumo dizer que às vezes a gente gosta de agir como criança, não sendo mais criança. Então, a gente sabe muito bem a quem pedir conselho. Por motivos de desagradar da resposta, talvez não pedimos. Talvez por saber o que a Bíblia tem a nos dizer, eu não abro ela, porque eu não estou a fim de ouvir o que ela tem para me dizer. Então, normalmente, o ser humano, isso eu estou me colocando, temos a tendência de fugir do que é o óbvio e do conselho que a gente sabe que é letal e eficiente para a nossa vida. Bem, 11 horas e 27 minutos na Melodia. E aí, você é daquelas pessoas que gosta de pedir conselhos? Agora existem bons conselhos e maus conselhos, né? E aí, o problema é que como é que você vai discernir isso, evangelista Atildes? O pastor deixou em claro sobre essa questão. Eu me lembro que uma vez eu fui comprar uma casa e algumas pessoas falaram para mim assim, ó, não compra essa casa aí não, você vai comprar uma casa no bairro Brasil, tal. Aí eu olhei para eles e falei, mas como eu vou comprar essa casa no bairro Brasil se eu não tenho dinheiro para comprar a casa no bairro Brasil? Então eu entendi que eles queriam que eu não comprasse era casa nenhuma, né? Aí o meu pai chegou para mim e falou, meu filho, coloque o chapéu onde o braço alcança. Vai, compra essa casa. Isso vai ser muito bom para você. Eu ouvi meu pai, fui lá e comprei a casa. E essa casa me rendeu frutos. Mais tarde dessa casa adquiri 3 casas. Sabe? Adquiri 3 casas. Uma delas eu moro até hoje. Então, o que acontece é que às vezes a gente vai pedir conselho para um fracassado. Inclusive, dos conselheiros profissionais, em cada 10, somente 3 estão aptos para dar um bom conselho. Mesmo porque quando você vai dar um conselho a alguém, você vai com suas intenções. Se as suas intenções são más, você vai guiar a pessoa pelo caminho mau. Se elas são boas, você vai guiar a pessoa pelo caminho bom. E para isso você precisa ter o principal. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. Para que Deus possa te guiar. Que você seja uma pessoa de oração. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 125, ele dirige a Deus, pedindo a Deus misericórdia para livrar dos seus inimigos. A gente sai de casa, não sabe com quem vai encontrar. Hoje eu vejo as igrejas, quando eu falo as igrejas, eu falo de modo geral, sabe? Buscando ações em artistas de televisão. Pessoas que não têm nada para te oferecer, pessoas que estão quase na hora de tirar sua própria vida servindo de conselheiro na rede de televisão. Então, o sofrimento mesmo que a humanidade passa é por não buscar conhecer a palavra de Deus, por não ter amor. Tanta gente invejosa, tanta pessoa maldosa que tem por aí. Então, achar um conselheiro é como achar um tesouro.
É como achar um tesouro. Quando você encontrar uma pessoa que está acima de você espiritualmente, louva a Deus. Aproxime dessa pessoa, porque você vai ter um bom resultado. Mas o que nós estamos vendo hoje é o contrário. As pessoas não querem buscar a palavra de Deus, como o professor disse, porque ela é letal, ela vai direto à ferida, né? E machuca demais. As pessoas querem alguma coisa mais saudável, quer um pastor mais light, uma direção que apoia tudo. Ó, para você ver, eu nem tinha percebido esse lado aí do rei Josias quanto à música, né? Que ele foi pedir conselho que tipo de música deveria cantar nos átrios, nos templos, não é isso? Então, até nisso, nós precisamos ouvir. Conselho é bom. E você diz que tem um ditado que fala assim: se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. E quem disse para você que o conselho não é vendido? Hoje é, né? Conselho é vendido. E feliz você se encontrar um mentoria, bom conselho. Né? Se você encontrar um bom mentor na sua vida, você vai mudar. Você vai mudar. Eu ainda estou buscando alguma coisa, estou com 57 anos, mas ainda sou uma criança. Ainda preciso de muito conhecimento, preciso de avançar em muitas áreas. E para isso, quando eu vejo uma pessoa que está acima de mim, eu quero ouvir, não para ter inveja, nem para ter usura da pessoa, mas para aprender com ele como que é que a gente vai vencendo na vida. Isso é muito bom. É como o pastor disse, o tema de hoje é especial. Muito bem, 11h32, nós vamos ao intervalo, já a gente retorna. Sai daí não, rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Você já parou para pensar que a corrupção pode estar em vários lugares, inclusive no seu dia a dia? Quando furamos uma fila, por exemplo, corrompemos os direitos de quem está na nossa frente. Quando avançamos o sinal vermelho, corrompemos as leis de trânsito e botamos em risco a vida de outras pessoas. Quando adquirimos TV fechada pirata, estamos transgredindo as leis. A corrupção também desvia verbas da saúde, da educação, da segurança pública. Demais áreas também são afetadas pela corrupção por falta de investimentos. Não importa o tamanho e o lugar, é tudo corrupção. Você denuncia e o Ministério Público atua. Economorte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Macarrão Petian comum 400 gramas espagueto, R$1,79. Molho de tomate 300 gramas sachê tradicional, 99 centavos. Arroz parbolizado Tia Maria 1 kg, R$4,98. Feijão carioca baiano 1 kg, R$3,68. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça 12 de novembro. Economarte. Começou a Black Novembro da Cortina e Cia. De 13 a 29 de novembro, você vai comprar com preços imbatíveis. Cortinas a partir de R$ 29,90. Isso mesmo que você escutou. Cortinas por apenas R$ 29,90. Tapetes a partir de R$ 9,90. Travesseiros por apenas R$ 29,90. Colchas por R$ 59,90. Além de uma grande variedade de produtos com até 60% de desconto. Chegue cedo, o estoque é limitado. A nossa loja está situada na Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. E o nosso Instagram é o @Cortina e Cia VDC. Cortina e Cia, aqui o seu dinheiro vale muito mais. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Brasil Atacarejo todo
Melodia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Papel higiênico Max Puri, folha dupla 30 metros, leve 12, pague 11, 12,90. Filé de peito de frango naturáveis 1 kg, 19,90. Manteiga Nativire com sal 500 gramas, 18,50. Ofertas válidas até 24 de novembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11h35, voltamos. Quem ouve muito conselho corre o risco de ficar dependente deles. Esse é o tema com as suas vertentes. Nós estamos aqui hoje com o evangelista Herotildes, também com o pastor Marcelino e o professor Eliel discutindo essa questão. Vamos lá. Agora, a questão da confiança, pastor Marcelino, é que muitas vezes é um ponto, assim, a ser discutido, porque algumas pessoas, a depender da importância que elas têm, do cargo que elas exercem, elas dizem o seguinte: com quem eu vou me aconselhar? Eu posso confiar? E se vazar? Aí você tem também a questão do assunto. É um assunto sensível, é uma coisa que não pode ser vazada. E aí, pastor Marcelino, a questão da confiança nesse quesito dos conselhos. Aí, na minha opinião, o tempo vai te dizer quem você precisa se abrir. Porque não é fácil. Não é algo que está na cara da pessoa, se ela é uma pessoa que vai guardar ou não. Ontem eu estava numa mesa, teve uma situação que uma pessoa falou assim, ó, me conta o que é esse assunto aí que está acontecendo. Eu falei, eu não posso. Inclusive foi minha esposa. Ela falou, me conta. Eu falei, eu não posso. Porque foi algo que foi me passado que eu não posso contar para ninguém. Tem coisas que você não pode contar para ninguém. Agora, difícil é você achar essa pessoa. Mas o que vai te levar a essa pessoa é o tempo de convivência. Infelizmente, há alguns riscos que precisa ser corrido. Há alguns riscos que você precisa correr esse risco. Isso você só vai descobrir agora, foi igual o pastor falou aqui. Quando você achar, valorize igual uma pedra Tesouro, preciosa. Né? Quando a pessoa acha alguém de confiança, valorize. Porque às vezes você precisa se abrir para algumas pessoas. Você precisa conversar com alguma pessoa. Mas, infelizmente, hoje não dá para conversar. Ainda mais com a rede social. Ficou mais perigoso ainda. Porque antigamente, nos tempos, né, antigos, você ficava ali no bairro, ficava ali na igreja, ficava na família, aquela conversa, talvez uma conversa que te trazia uma vergonha, ficava por perto. Hoje não. Hoje a proporção Uma mensagem é estadual ou mundialmente conhecida. Então tem que ter muito cuidado. Entendeu? E eu, assim, consegue. Você vai achar. Mas você tem que estar muito alinhado. Foi igual o pastor falou. Davi tinha um grande conselheiro, Aitofel. Mas chegou um determinado momento, Aitofel começou a apunhalar ele pelas costas. Então até isso você tem que ter cuidado. Mas para isso você tem que ter aproximação da pessoa. Talvez Davi se distanciou um pouquinho de Aitofel. E nesse distanciamento ele abriu uma brecha ali. Porque, como eu falei, a depender da importância da pessoa, você imagina, esse exemplo já foi colocado aqui na mesa, o Aitofel. É o conselheiro do rei Davi. Um homem poderoso. Poderosíssimo. Você é o cara que conhece as fraquezas do cara. O que você vai fazer com essa informação? Essa informação pode ser valiosa em algum mercado negro, como você dizer assim. Passando para a pessoa certa. E aí? Aí, assim, você, contextualizando hoje, você tem os pastores. Muitos pastores sempre falam a quem eles vão pedir conselhos. Com quem os pastores irão se abrir. Né? E aí? Eu acho assim, que sempre tem uma referência. Mas nem sempre a referência está perto. Tem momentos que você precisa viajar 100, 200 quilômetros. Longe, né? 1000 quilômetros. Para encontrar uma pessoa. Para você se abrir. Infelizmente, a verdade é essa.
Se você não encontrar uma referência aqui, e você sabe onde é que tem uma pessoa que é de confiança, eu arrisco dizer, vale a pena você ir até essa pessoa. Rodar 1.000 quilômetros, perder ali, perder não, ganhar, né? Um dia ou 2 de viagem. Mas, tô falando do nível mais elevado, entendeu? No nível mais elevado, de conselhos mais elevados. Que precisa. A gente tá falando para um público aqui que pode ser um conselho pequeno, mas pode ser um conselho que realmente tem uma relevância maior. E para isso, sempre existe alguém que pode te aconselhar. Na minha opinião, sempre existe alguém. Mas às vezes eles não estão perto, ele pode estar longe. E para isso você precisa se deslocar, pagar um preço para conversar com ele. Porque eu mesmo já falei que eu tenho um sonho de conhecer um pastor que é uma referência na Quadrangular. Na minha opinião. Mas ele não está aqui, ele está no Pará. Mas um dia eu quero passar uma semana lá com ele. Conversar com ele, tomar um café com ele, estar do lado dele. Eu tenho esse sonho, porque eu vejo nele uma referência, mas para isso eu vou ter que sair de Vitória da Conquista e ir para o Pará encontrar com ele. Vou ter que investir. E sempre tem uma pessoa, mas às vezes não está perto. Agora a pessoa precisa procurar. Procurar e entender que você precisa investir alguma coisa. Vai chegar um momento que você precisa investir alguma coisa para ter um conselho da pessoa certa. Entendeu? Muito bem. Eliel, existe algum indicativo de que essa coisa do conselho seja uma vocação, um dom em específico? A Bíblia chega a mencionar ou dar a entender alguma coisa nesse sentido? Pronto, perfeito. Eu tava para citar isso no comecinho. Quando a gente vai para os dons ministeriais, que a gente descobre os 5, né? O apóstolo, o mestre, o evangelista, o pastor. Eles são características de todo homem. Todo ser humano vai nascer com um dos 5. Precisamos só buscar, procurar e lapidar. Só que é interessante que alguns deles têm, sim, um indicativo mais forte, né, no requisito conselho, como dom pastoral. É inevitável o cara ali que tem um dom pastoral, ele atrair mais, ele conseguir ter um desenvolvimento pessoal com a pessoa. O de mestre possivelmente consegue explicar muito melhor, consegue trazer uma abordagem de algo que está nebuloso, deixar mais claro. E a gente tem na Bíblia ali o profeta, e eu gosto de citar muito Barnabé, eu ia citar 2 personagens aqui. Um primeiro é Barnabé, como que Barnabé ele entende o poder de um conselho e também de investir em que ele está aconselhando, que também é outra mão, né, de mão dupla, né? Quem está querendo conselho precisa investir, mas também quem está dando, às vezes, também precisa de investimento, porque aquela pessoa, às vezes, não sabe se aproximar, não sabe como investir. Então, a gente tem Barnabé ali, procurando ir até Paulo para trazer ele para perto, né? Todos os apóstolos não estavam confiando em Paulo, a gente vai descobrir isso lá em Atos 15. Barnabé é o único que vai, se aproxima e puxa. Paulo percebe que é um grande homem, precisa do conselho dele e começa a se aconselhar ali no capítulo 3 em diante. A gente percebe Paulo pedindo algumas ajudas, mas ambos estão juntos. Só que um outro personagem que eu gosto muito é Timóteo. Uma porque me identifico nele, né? Possivelmente a idade dele bate com a minha, né? Porque ele foi pastor, seus 26 para 30 anos ali, e ele entende que Paulo é o cara que vai dar o pontapé para a vida dele. E ele começa a pedir conselhos, começa a entender que Paulo é um cara que está além mar, mas ele precisa ir lá, investir tempo, dinheiro com Paulo. Então, como é que eu vejo esse detalhe hoje, pastor Gil e os demais pastores? Quando a gente está querendo encontrar alguém para conselho, ou até mesmo alguém de confiança para ouvir qualquer coisa, às vezes a gente não quer só pedir conselho, quer falar, né? Quer tirar o que você está aguardando ali por anos. Você precisa, de primeira, procurar alguém bíblico, né? Alguém cristão, alguém que queira estar nos seus parâmetros bíblicos. Não estou dizendo que eu acho que é bom dividir isso aqui. Existe conselho secular, não me entenda de forma pejorativa, e conselho religioso. Ou seja, se eu vou pedir para comprar um tipo de carro, necessariamente eu não preciso pedir para um crente, nem para um pastor. Eu posso pedir para alguém que entende de carro. Especialista. Né? Quando eu fui comprar meu carro, eu liguei para meu sogro. Meu sogro não é cristão, mas ele tem uma mecânica, ele entende de carro. Mas agora, quando a gente parte para algo bíblico, algo que requer, né, a gente botou no âmbito de pastor pedindo para pastor, precisa ser alguém maduro na fé. E aí tem um texto que eu gosto muito, 1 Tessalonicenses 5, que vai dizer assim, ó: agora, pois, pedimos a vocês, irmãos,
que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que te lideram no Senhor e os aconselha. Pois tenha eles nas maior autoestima, com amor, advertindo sempre de forma animada, pois eles auxiliam os fracos e os impacientes. Também vos deixarei 3 conselhos. Alegre-se sempre, orem continuamente, dei graça em toda circunstância, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então aqui está Paulo, altamente capacitado para dar qualquer conselho, dando conselho para um pastor, que é Timóteo, e para outros irmãos na fé. Então, aquele que quer buscar conselho, partindo primeiro de mim, eu busco alguém espiritualmente capacitado, moralmente equilibrado e espiritualmente alinhado com os propósitos de Deus. Isso. Conselho secular, aprenda a buscar alguém que já está maior, que tem um domínio daquilo e saiba filtrar. Agora, biblicamente, não tem filtro. O cara tem que ser homem de Deus. Tem que ser homem de Deus. Assim, eu fico pensando que na igreja pode ter muitas pessoas capazes, mas que não são solicitadas. Eu queria que você falasse sobre o exemplo lá de Jetro, lá no deserto, porque Pronto. o Jetro, o que ele fez ali? Tinha muita gente capaz de aconselhar e Moisés não sabia? Que história é essa aí? Ó, é interessante que em Êxodo 18, essa história vai acontecer, que é o seguinte. Conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo o espera de pé. É interessante, pastor Gila, que normalmente as pessoas que estão quietinhas na igreja, né, que às vezes tem uma habilidade, não está na frente, a gente tem 2 problemas aí. Ou a liderança ofusca ela e sabe muito bem do conselho, da habilidade que ela tem, ou a própria pessoa é aquela reservada. Você que está buscando conselho, pressupõe que no corpo de Cristo você tem um relacionamento. Então, para eu descobrir alguém assim, preciso me relacionar, como o pastor colocou muito bem. Sim. A gente percebe que Jetro aqui, ele também não dá opinião de primeira. Ele observa em pé o dia inteiro. Ou seja, se ele está observando em pé o dia inteiro, ele já participou disso outras vezes. Ele domina isso também. Então, ele é um cara que está caladinho, mas como percebe que a situação é oportuna, ele, não estou entendendo o que você está fazendo, mas ele se colocou para ver como é que a coisa estava funcionando. Isso. Né? Ou seja, pelo texto, né, fazendo, claro, uma licença poética aqui, mas pressupõe que Jetro já participou de outros. Porque Moisés já vinha na casa aí dos 5 anos aqui, quase já, aconselhando o povo. Jetro parece que fica calado, até que um dia ele fala: rapaz, eu tenho uma solução para isso aqui. Eu já fiz tal coisa. Divide aqui entre 50, 100, vê o que é melhor. Então, normalmente na igreja é a mesma coisa. Às vezes eu até conheço alguém... Só para esclarecer para quem não conhece a história, o que foi que ele fez? Ele mandou dividir. Pronto. Ele fez subdivisões. Moisés ficaria com o mais importante. Os casos mais importantes. Mais elevado, que realmente exigiria algo de bater o martelo. E ali o que é menos, como questão de alimento, que ele vai até citar, alimentação. Minha galinha sumiu, meu cachorro bateu. Procura com outro rapaz ali. Só que é interessante que ele não divide só em capacidade, ele divide em número. Sim. Então ele pega, coloque um homem para ficar com 50, o outro para 100. Isso também diz muito sobre capacidade de dar conselho de forma rápida e eficiente. Porque um cara dá para 50 pessoas é uma coisa. Para 100, você tem que ter um domínio rápido de... Minha galinha sumiu. Vai à direita, guarda ela aqui, faz um cercado. Tem que ser muito rápido de resolver a solução. E aí vai outro detalhe da Bíblia. Quem resolve conselho, ou quem dá conselho, ele precisa ser sábio. Porque o conselho é um direcionamento. Eu estou te direcionando para você bater o martelo naquela... eu quero comprar uma casa. Cara, você vai em tal lugar, você pede um empréstimo tal, você faz tal investimento no banco. Eu tenho um domínio daquilo e te dou a resposta assim. Então o conselheiro ele precisa ser muito eficiente também no conselho, né? Muito bem. Um tema interessante, né? Assim, uma hora ou outra você vai precisar de um conselho. Acho que isso é interessante, né? Porque ninguém é autossuficiente. Uma hora você vai precisar ouvir a voz de uma experiência maior, enfim, né? Eu acho que um dos grandes riscos é você pensar que sabe de tudo, né, Evangelista Batista? Interessante que, à medida que o tempo passa, a gente vai ficando
mais velho, a gente vai ficando mais calado também. Porque a gente ouve muita besteira. O povo fala muita bobeira. Todo dia eu estou ouvindo alguém falando coisa que não tem nada a ver com nada. Então, tem temas, tem discussões que não vale a pena você estar discutindo, sabe? Tem problemas que acontecem, por exemplo, com a criança. A criança, ela está pulando, ela está subindo na mesa, ela está fazendo isso. Aí alguém, o que é que esse menino vai ser quando crescer? Não sei. O que interessa é que ele é criança. Então nós temos que saber lidar com essa criança com sabedoria. Saber que é próprio de uma criança ser daquela forma. E vai orientando ele de uma forma lúdica. Porque haverá um tempo que a vara vai cair no lombo. Mas quando a vara cair no lombo, ele já não será mais criança. E acontece que tem gente que por tudo ele faz aquele terno, aquela discussão. Tem discussão na igreja que não leva a lugar nenhum, pastor. Não leva a lugar nenhum. Então a gente vai ficando mais velho e a gente vai vendo alguns bate-boca aí e fica com a boca fechada, a boca calada ali. Não convém. Agora, existe situação que precisa ser falada. Eu sempre falei, eu não sou muito de cobrar de membro de igreja. Eu tenho maiores problemas com pastores. Porque o povo fala, o pastor é feito de carne. Eu sei, o pastor é feito de carne. Mas sobre ele repousa uma grande responsabilidade que ele escolheu para si. Se você não quer ser pastor, não quer resolver os problemas da sua igreja, deixa o ministério. Deixa o ministério. Agora, pastor, se a sua igreja não está indo bem e você é o pastor, você precisa buscar conselho, você tem que deixar de lado a autossuficiência e, às vezes, ouvir o conselho de Laels, até de uma pessoa simples. De uma pessoa simples. Eu já tive conselho de pessoas que eu jamais imaginava. Eu já tive ajuda de pessoas que eram mendigos. Sabe? Eu estava viajando, o carro quebra, um feriado, não tem mecânica, não tem nada. Aí vem um maluco de lá, todo sujo, maltrapilho, e aproxima do carro. Eu falei, é um assalto. E ele olha para mim, o que é que tem no seu carro? Eu falei, ô moço, se eu soubesse, já tinha arrumado. Aí ele, deixa eu dar uma olhada. Eu falei assim, é melhor ele olhar do que me assaltar, né? Aí eu falei, pode olhar. Aí ele entrou debaixo do carro, saiu do carro, bate na chave aí. Bati na chave, o carro pegou. O que foi, moço? Ele, foi um probleminha ali, não me falou, mas o carro estava bom. Então tem hora que uma pessoa que você... Humildade. Que você não espera... Te dá a mão ali. É a saída para os problemas que você tem a resolver. E o que eu falo? Nós temos que deixar de lado a autossuficiência. O adolescente é que tem essa tal de autossuficiência, de achar que ele sabe tudo. Quando eu aprendi a escrever o nome do meu pai, eu achava que só eu sabia fazer o nome do meu pai. O nome do meu pai é difícil de escrever. E eu sabia escrever o nome do meu pai. Então aquilo é porque eu era um adolescente. Estava na pré-adolescência ainda. Então o que acontece é que nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos dar atenção a todos. Então, a questão de conselho tem um detalhe. Você pode ouvir a todos, mas retém o que é bom. O que é bom. Eu estou ouvindo desse, cada um tem uma conversa e tal, mas agora ver o que é melhor e seguir e basear a sua vida espiritual na palavra de Deus, porque são muitos conselheiros falsos que existem por aí, né? Muitos conselheiros falsos. Muito bem. 11 horas e 54 minutos. Para a gente fechar esse assunto, pastor Marcelino, eu acho que a falta de humildade, ela pode ser
e é muitas vezes um grande obstáculo à resolução de problemas ou à própria felicidade, né? Porque às vezes a pessoa, por falta de humildade, ela não pede o conselho, porque ela tem medo de ser diminuída, de achar que ela não é inteligente, que ela não é sábia, enfim. E aí tem um detalhe: às vezes você tem muita experiência em uma área, mas não tem em outra. Porque ninguém é bom em tudo, né? Ninguém é bom em tudo. Você tem uma experiência vasta aqui nessa área, mas, por exemplo, você que é pai de primeira viagem, Isso. você não sabe, você nunca criou filho, você não tem experiência nenhuma, você vai precisar de conselhos ali quando a criança estiver já na infância, quando entrar na adolescência. Então, você nunca foi pai de adolescente, você não tem todas as respostas. Quer dizer, essa questão da humildade, né, pastor Marcelo? Humildade. Agora mesmo eu estava subindo as escadas aqui e eu estava sendo aconselhado. Subindo aqui as escadas eu estava sendo aconselhado. Por quem? Por um contador da minha empresa. Ele estava falando, eu tinha 2 opções. Tinha 2 caminhos para tomar. E eu perguntei, e aí, qual o caminho que eu devo tomar? Ele me explicou, toma esse caminho aqui. Porque esse caminho aqui vai lá na frente, vai te ajudar a você não tomar grandes prejuízos, nem você e nem seu colaborador. Se eu não sou humilde em ligar para ele. Então, todos os dias nós temos decisões a tomar. Todos os dias nós temos decisões a tomar. E nós precisamos ser humildes. Eu mesmo sou um cara humilde. Eu estou onde eu estou hoje porque eu acredito muito na minha humildade também. Eu não tenho problema com isso. De chegar e pedir... rapaz, eu, por exemplo, eu sou um pastor auxiliar hoje. Tu acha que quando eu for quando eu for assumir uma igreja, para ser um pastor titular, eu vou meter a cara sozinho? Não, meu irmão. Eu vou procurar quem é o meu pastor titular. Quem é o meu líder regional, estadual? Todos os dias nós temos que pedir conselhos, na minha opinião. Conselho, na minha opinião, vale mais do que dinheiro. Vale mais do que dinheiro. E todos os dias nós temos que ter humildade. Seja humilde, meu irmão. Seja humilde. Foi igual o pastor que falou, o Gilaels falou. Talvez eu tenho filhas hoje. Hoje eu posso falar até 9 anos. Eu tenho uma experiência de filhas até 9 anos, que eu tenho uma de 3 e tenho uma de 9. Eu não tenho uma filha de 15, de 18. Eu não entrei em certas áreas que eu vou precisar entrar daqui um dia, né? Falar igual o pessoal, eu já tô com meu facão guardado. Mas como que eu vou usar esse facão? Como é que se usa? As crises de outras etapas, né? Outras etapas que vai vir, a adolescência da minha filha e tal. Eu vou chegar e vou querer fazer sozinho. Eu acredito que eu preciso de pessoas. E eu sou humilde e eu quero pedir para vocês que estão nos ouvindo. Seja humilde e peça conselhos. Vale correr o risco, vale a pena, viu? Mais alguma coisa a acrescentar, Leão? Só uma frase do pregador, príncipe dos pregadores, né? Charles Spurgeon, seus livros Orações. Gosto de ler muito com meus filhos. Ele diz assim, ó: o bom de ouvir bons conselhos que você vai evitar aprender pelas consequências. Então, é eficiente você ouvir bons conselhos para que lá na frente, né, as consequências do que você não quis ouvir não seja o seu aprendiz, você conte agora mazelas e dificuldades, né? Ser forte. É isso. Eu queria até indicar aqui uma ilustração, é muito conhecida, chamada Os 3 Conselhos. Se você quiser procurar no YouTube lá com o pastor João Ribe Palharim, é melhor. Os 3 Conselhos. Chama é bom. É muito boa essa ilustração, muito marcante. Tá? Vou procurar. Procura lá para você ver. Interessante, né? Ele tem que fazer uma opção ali, vou dar um spoilerzinho pequeno aqui, tá? Ele tem que fazer uma opção ali entre receber, né, um valor alto e receber 3 conselhos. O problema é que se ele vai chegar vivo lá, vai depender de uma decisão, dessa decisão aí. Se ele vai querer os conselhos ou o valor. E aí desenrola tudo, né? Bom, gente, quero agradecer aqui ao pastor Marcelino, também ao pastor Eliel. Obrigado ao evangelista Herotildes, obrigado você pelo carinho da audiência. Melodia, vem aí. Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando. O Debate Melodia fica assim amanhã, terça-feira, 19 de novembro. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. É dia de academia, mas você nem conseguiu